Herbert, Roberto, boa noite, alunos, boa noite a todos vocês. Hoje eu acho que a gente vai dar continuidade às ações que nós iniciamos na aula anterior, né? Roberto, se quiser falar, fica à vontade. Alô? Estou ouvindo, professor. Perfeito. Então, Roberto Xavier, se quiser falar alguma coisa, comentar algo, acho que a gente já está mais à vontade. Boa noite a todos e todas. Eu vou passar a palavra aqui ao Roberto, ao professor Roberto Xavier, e ao professor Herbert, tá? Ah, o Roberto falou que não pode nesse momento falar, mas vamos começando, né? Veja bem, a gente vai continuar as nossas discussões sobre pesquisa, sobre a discussão sobre pesquisa em educação, que o professor Roberto Xavier ele iniciou na aula passada. Há alguma dúvida que vocês gostariam de tirar em relação àquela aula? Alguma pergunta, algum comentário? Eu acho que é um momento interessante para que a gente possa, né, para que vocês possam, inclusive, apresentar alguns dos problemas de pesquisa, tá? Então, se vocês quiserem falar um pouco sobre as pesquisas de vocês, fiquem à vontade. Até porque o Roberto ele está tendo um problema, talvez, de áudio nesse momento, mas logo, logo ele vai poder falar, tá? Então, vamos lá, pessoal. Estão presentes aqui o Ivan, né? Inclusive, eu gostaria que vocês fizessem a frequência de vocês, colocassem o nome completo e o número de matrícula, tá? O nome completo e o número de matrícula. Por exemplo, a revisada eu sei que é o professor Fernando, tá? Mas não tem na nossa chamada a revisada, tá? Então, coloca o nome completo e o número de matrícula, tá? Então, pessoal, eu gostaria de ouvir um pouco as pesquisas que vocês estão desenvolvendo, que vocês estão fazendo. Gostaria que as pessoas socializassem um pouco para que a gente pudesse avançar também nos nossos questionamentos, ok? Então, por quem que nós começamos? Tá? Oi, Rogério. Posso começar? Fernando falando. Pode, pode. Pronto. Bom, pessoal, boa noite, né? A gente está de volta aqui, primeira aula do ano, né? E só retomando, eu acredito que eu cheguei a falar um pouco no encontro passado, mas eu trabalho com robótica educacional e no momento eu tô voltando aí a atenção aos jogos, né? A gamificação da robótica educacional, algo que tem me mobilizado bastante, tanto no desenvolvimento de material didático dessa finalidade, como na pesquisa em si, para fundamentar esse tipo de atividade, né? Eu acredito que eu sou um dos que deve ter passado por esse tipo de situação, mas a minha pesquisa inicialmente não incluía gamificação, era em si a avaliação da robótica educacional como formação docente, porém, né, por conta aí da pandemia, a gente teve que se reestruturar, se reencontrar, inclusive, com os nossos próprios projetos, e nesse momento findou que surgiu a oportunidade de um leque novo que se abriu em função da qualificação que foi online, e aí surgiu a sugestão do professor Marcos Teodorico, do Labringe, o Laboratório de Brinquedos e Jogos, lá na UFC,
E pronto, foi um encanto para mim, né? Então, é algo que tem me reconstruído nesse segmento da robótica educacional e que eu acredito que vai ser bastante produtiva essa disciplina para contribuir na composição, na parametrização do meu trabalho, nesse nível que se consta, né, que é o doutorado. E é isso, eu agradeço aí mais uma vez por estar presente aqui, fazendo parte desse momento com vocês, e vamos passar agora para o próximo, né? É bom isso. Eu, se possível. Professor Rogério? Acho que o professor Rogério está sem o retorno do áudio. Você pode ficar à vontade que está sendo gravado. Pode falar. Eu estava sem o áudio. Novamente, boa noite. Meu Boa nome é noite. Ivan, sou aluno do doutorado lá da UFC na FACED, na educação. Sou orientando da professora Antônia Rosimar. E o projeto de pesquisa é para estudar o neoliberalismo, a nova direita e o conservadorismo na educação. Então, a ideia é conectar esses três processos e ver como é que isso, de fato, vai desaguar ou desembocar dentro da educação, né? Então, a gente deve pensar um pouco de neoliberalismo com Friedman, fundamentalismo religioso nos Estados Unidos e no Brasil, para entender melhor esse movimento da nova direita e como é que eles impactam, ou qual é o projeto dessa nova direita para dentro da educação. É isso. Ok. Você está observando e analisando a conjuntura atual? Correto, professor. Exatamente. Exatamente. Tá? E é Inclusive, o Roberto está fazendo um fundamental para comentário, mim. né? E ele falou sobre a pesquisa do Fernando, né? Deixa eu ver, estou tentando achar onde começou a fala dele, né? Sobre a pesquisa do Fernando, paradigma positivista, fenomenológico e dialético. Pesquisa, conceito, tá? Sobre a sua pesquisa em educação no Brasil, contexto, né? Pesquisa contextual. E eu creio que ele vai Rogério, comentar mais sobre essas Sim, questões. no caso, sim, professor, é do Antônio Roberto, né? Esse material que está no chat, Sim, né? ele está comentando no chat. Ele não está Ah. podendo falar no momento, mas ele está comentando no chat, tá certo? Então, às vezes, quando aparecer no cantinho ali a escrita dele, tá? Vamos observar como se fosse a fala dele, porque ele está expressando o pensamento, né? Tá? Agora o Roberto ele colocou o elemento estruturante da pesquisa, né? Quem que seria o próximo a apresentar? Pode ser, professor? Tudo bom? Tudo bom, meu querido? Tudo jóia, meu jovem. Fale um pouco sobre a sua pesquisa. Vamos lá. Eu estou pesquisando dentro do campo dos jogos, né? Eu estou pesquisando a base do processo, que são as pessoas que produzem jogos, certo? Para tentar compreender quais são os elementos educativos que influenciam o processo de criação de jogos e como eles refletem nos jogos criados. Certo.
Certo. Qual a né? metodologia que você vai usar? O desenho de pesquisa que eu fiz, eu estou utilizando métodos mistos sequenciais. Então, primeiramente, eu fiz um questionário, certo? Onde eu vou usar a síntese das múltiplas determinações relacionando o processo de criação de jogos e educação para construir o questionário. A partir desse instrumento, né, eu vou elencar certos elementos que nunca ficam claros no questionário, por ser, né, algo generalista, né, para fazer entrevista em profundidade, para compreender melhor esses elementos. Tá. O Roberto ele fez o seguinte comentário. Primeiro elemento, qual o assunto, né? O assunto, tá? O Depois, quando tema... você começou a falar, ele perguntou o quê, né? Então, jogos na educação. Né? Jogos na educação, não jogos educativos. certo. Então, o assunto é Jogos na educação. perfeito, tá? Mas é sobre uma metodologia, sobre fazer jogos ou Não. como utilizar os jogos? Não. Eu estou estudando processos educacionais de design das pessoas que fazem jogos. Como Perfeito. a educação delas as influencia, como elas enxergam a educação e como isso reflete nos jogos que elas criam. Tá. Veja bem, nesse momento, tá? Eu estou fazendo essas perguntas para a gente ter uma familiarização, tá? Com os assuntos e também com as metodologias que vocês estão dizendo que estão utilizando, tá? Muitas vezes eu não sei se será exatamente a metodologia, né? Então, o Roberto está colocando aqui que o segundo elemento é a delimitação do assunto, do objeto, que se faz a partir das perguntas quando e onde, tá? Então, vamos tentar trabalhar um pouquinho, aprimorar um pouquinho o que vocês estão pesquisando, tá? Vamos tentar descobrir o porquê, tá? O quando e o onde nós vamos fazer as investigações. Eu creio que é isso que o Roberto está querendo puxar de vocês, tá? Então, também queria perguntar para o Herbert se há algum questionamento, Herbert, tá? Considerando a delimitação dos assuntos de pesquisa, alguma observação que você gostaria de fazer, Herbert? Não, professor Rogério, para mim tá claro. Eu acho que deu para compreender um pouco a proposta do trabalho de pesquisa de cada um dos alunos na disciplina. A gente tem temáticas bem diversificadas, né, bem diferenciadas, de orientadores diferentes e talvez de perspectivas de pesquisas bem diversas. Mas como a gente está olhando aqui sobre uma ótica da pesquisa científica, né, tanto dos elementos estruturais como dos elementos estruturantes, e a própria fundamentação teórica, epistemológica, que define as questões da pesquisa em educação, eu acho que ao longo aí do desenvolver dos temas, vai ser possível que cada um dos trabalhos, acho que a maioria aqui são trabalhos de doutorado, possam ter contribuições, né, sobre o que vai ser discutido nos próximos tópicos. Ok. Então, veja só, o Roberto está passando algo que é interessante, que vocês poderiam também fazer um pouco desse exercício, escrevendo no chat, tá? Seguindo a ordem que ele está propondo, vocês poderiam colocar qual é o assunto de vocês, o segundo elemento a delimitação do assunto, o objeto, que se faz a partir das perguntas quando e onde, tá? E, em seguida,
seguimos por ordem dos elementos, tá? Problema, a problemática, a justificativa, os objetivos, a metodologia e o referencial teórico, tá? Na metodologia, eu poderia também dizer, diferenciar metodologia e os procedimentos. Vocês poderiam fazer esse exercício escrevendo no chat, tá? Coloquem o nome de vocês primeiro, tá? Para a gente poder ter a identificação, tá certo? E daí vocês poderiam ir escrevendo, tá? Esse roteiro que o Roberto colocou no chat, tá certo? Então, vamos começar a trabalhar dentro dessa perspectiva. Ok, pessoal? Então, mesmo quem já apresentou, poderia começar, mas dentro dessa lógica, tá? Então, Fernando, primeiro elemento, qual é o teu assunto? Escreva o teu assunto. O Roberto está colocando aqui que, no âmbito geral, as pesquisas são divididas em 3 grandes elementos: pré-textuais, textuais e pós-textuais. Tá? Eu estou seguindo aqui um pouco o roteiro que o Roberto está colocando para a gente. Tá certo? Então, vamos lá, gente. Colocando os elementos, tá? Pré-textuais, os elementos textuais, tá? E os elementos pós-textuais. Nesse pequeno exercício, escrevam no chat. Vamos lá, pessoal? Roberto, gostaria que eu fizesse algum questionamento para eles adicional, além desse questionamento? Professor Fernando falando. Pode falar, Fernando. Assim, seria interessante colocar esse exercício consolidado, né, no texto. Eu estou digitando aqui no bloco de notas, eu copio e colo para ficar mais organizado, né? Perfeito. Ok? Perfeito. É que, como nós estamos gravando também o chat, né? Então, esse material vai ser um material produzido por vocês. Tá? Eu creio que o Roberto ele vai trabalhar um pouco hoje em cima dessa perspectiva. Ok? E eu vou fazendo um pouco a leitura do que vocês vão colocando também. Vou tentar fazer essa interlocução entre vocês e também o professor Roberto, e o professor Herbert vai comentando e colocando algumas sugestões. Tá? Olha só, o professor Roberto ele diz: no âmbito da teoria dos paradigmas ou correntes do conhecimento, as pesquisas educacionais estão circundadas em positivistas, fenomenológicas e ou dialéticas. Tá?
Alguma pergunta até aqui, gente? Tudo certinho, professor. Tá. Então, Ainda você consideraria a tua pesquisa como? Positiva, fenomenológica ou dialética? Eu trabalho com dialética. Tá, depois você vai ter que justificar o porquê você trabalha com a dialética. Tá, que eu estou só levantando os dados aqui para colocar no chat. Certo. Mas escrevam um pouquinho, porque, como é o momento da aula, a gente pode exercitar mesmo à distância, né? Mesmo nós estando com a ferramenta de videoconferência, nós estamos, pelo menos, de modo síncrono, né? Então, de modo síncrono, a gente pode fazer muitas coisas, mesmo à distância. Então, vamos utilizar o chat para efetuar esse trabalho. Jefferson Antunes, ele coloca tema: jogos na educação. Pergunta de pesquisa: quais as ideias pedagógicas existentes no processo de criação de jogos educativos brasileiros por parte dos designers de jogos? Objetivo geral: investigar as ideias pedagógicas existentes. Espera aí, só um pouquinho. Então, investigar as ideias pedagógicas existentes no processo de criação de jogos educativos brasileiros, a partir de autoria de autoras e autores de jogos analógicos e digitais do Brasil. Roberto observa, lembrando em geral, esses paradigmas se cruzam e se entrecruzam no decorrer das pesquisas. A justificativa do Jefferson Antunes dá voz a designers de jogos em vista a compreender suas ideias pedagógicas, como estão refletidas em seus jogos, contribuir para se criar uma linguagem comum entre profissionais de educação e designers de jogos educativos, a partir do que os aproxima as ideias pedagógicas. Essa possibilidade pode estreitar a relação entre jogos e planejamento de ensino, através dessa linguagem comum, uma vez que os profissionais da educação poderão ter uma melhor compreensão das suas semelhanças. Tá? Reconhecer a influência das ideias pedagógicas nos jogos criados por designers de jogos educativos.
para reconhecer os aspectos educacionais implícitos e explícitos nos jogos. Essa análise pode contribuir para que professores e professoras possam utilizar as categorias analíticas apresentadas neste estudo para escolher jogos a serem aplicados em contextos educacionais a partir de suas escolhas de ideias pedagógicas. Metodologia, para tanto, o desenho metodológico está estruturado nos métodos mistos, sequenciais, a partir da natureza de pesquisa quantitativa em que são usados questionários estruturados a serem analisados através da estatística descritiva. Esse instrumento é usado para aprender uma percepção geral dos elementos descritos no objetivo da pesquisa, tendo em vista subsidiar a fase seguinte, de natureza qualitativa. Nesta segunda fase foi utilizada a entrevista em profundidade, analisada a partir da análise de conteúdo, para compreender de forma mais aprofundada os elementos que buscamos investigar a partir das percepções de designers de jogos. O questionário estruturado é construído tomando por base categorias apresentadas na literatura seca de ideais pedagógicos, em vista a compreender quais as principais correntes do pensamento pedagógico podem ser percebidos no processo de design de jogos. Essa abordagem amplia a validação externa da pesquisa. O roteiro da entrevista em profundidade tem por base os resultados adquiridos na fase anterior. Você colocou aqui tratativa, eu acho que você quis dizer tentativa, que visa aprofundar esses dados, imergindo na percepção de sujeitos de pesquisas que nos auxiliam a melhor compreensão do objeto de pesquisa. Essa abordagem amplia a validade interna da pesquisa. Sujeitos dessa pesquisa são designers de jogos que atuam no Brasil, de nascimento ou não, que estejam criando e publicando seus jogos em território nacional. Tá? Então, você vai pesquisar, tá certo? As pessoas que estão produzindo os jogos em território nacional. E que sejam brasileiros e brasileiras. Certo. Porque tem muita gente de fora que vem produzir jogo no Brasil hoje. Perfeito. Tá? Pesquisa e jogos. Mapeamento inicial será realizado a partir de portais, de portfólio de jogos, realizando um contato inicial a partir dos dados de contato. O Roberto, ele observa o seguinte. Espera aí, só um pouquinho, galera. Ou pelo menos esclarecer na fundamentação teórico-metodológica as razões do uso de certos autores. Tá? Ele está fazendo uma observação com respeito ao uso de certos autores, viu? Só um pouquinho, viu, Jefferson? Então, sim, estou ouvindo. Então, por exemplo, a questão do uso desses autores dentro desses momentos contextuais, né? Eu acho que é importante você falar sobre isso, tá? Então, uma pergunta que eu faço para você... Tá? Uma pergunta que eu faço para você
é que você colocou como tema os jogos na educação, tá? É o tema ou é o teu assunto? É o tema, que é o campo de pesquisa. É o campo de pesquisa. Mas Isso, qual é o teu isso. assunto? Também jogos na educação. Tá, mas delimitando melhor, o que você quer ver com respeito aos jogos na educação, na tua pesquisa de doutorado? No caso, é a influência dos processos educativos, certo? Não na formação das pessoas que fazem jogos, mas nos jogos que as pessoas fazem. Tá. O Roberto está dando um exemplo aqui. O Flick, apesar de ser da psicologia social, será utilizado na pesquisa por quê? Trata-se de objetos educacionais utilizados, por vezes, em comunhão com a ludicidade? Professor, o livro do Flick que eu estou citando é um livro de métodos qualitativos que foi publicado no Brasil. Ele não se refere a campo específico, na verdade, ele se refere a muito das ciências sociais e humanas, e é uma obra mais genérica do autor, certo? Ela é uma obra bem básica, né, mas que tem um bom conteúdo e uma boa discussão. Essa foi minha opção de utilizar. Perfeito. Ô, Rogério, Sim, diga, Roberto. pronto, já estou podendo falar. Não, Beleza. só esclarecendo que o Will Flick é sim da psicologia social. O livro que ele fala sobre pesquisa qualitativa, eu sou professor de pesquisa qualitativa há mais de uma década. A pesquisa o livro que ele fala sobre pesquisa qualitativa, por exemplo, eu não estou dizendo que ele não pode ser usado, estou dizendo o seguinte: na hora de fundamentar teórico-metodologicamente, é bom esclarecer que, por exemplo, o uso de jogos, os jogos, eles devem ser vistos no campo da educação como objetos educacionais. E, por vezes, eles são utilizados por vezes, na questão da ludicidade. Então, quando trazemos para o campo pedagógico, porque nunca devemos esquecer, nossas pesquisas pode ser em qualquer objeto, porém, pedagogicamente, teremos que ter aquele traço da ciência que estuda a educação, que é a pedagogia. Portanto, quando eu falo que, por exemplo, pesquisa em ciências humanas e sociais, aí é o Chizotti, Antônio Chizotti. Quando eu estou falando do Will Flick, eu estou falando da psicologia social. É claro que a obra, os escritos dele, que nem obra serve no âmbito da pesquisa qualitativa? Sim, serve sim, por que não? Mas eu estou dizendo que é bom a gente esclarecer na metodologia, porque eu estou tratando aqui ainda da fundamentação dos elementos estruturais e estruturantes de uma pesquisa científica, no âmbito e no nível de pós-graduação em estrito sensu. Tá? Só esclarecendo que eu não estava podendo falar, mas agora já estou. Tá bom? Obrigado. Tranquilo, professor. Perfeito. Fernando, ele está colocando também o seu tema, tá? Então, vamos avançando. Temos mais pessoas também participando, né? Temos mais pessoas também participando, tá? Além do Jefferson, do Fernando, temos o José César, o Ivan Carlos, tá? Há outros aspectos também que são interessantes, né? Porque, por exemplo, ele está fazendo, viu, Roberto? Está fazendo uma pesquisa sobre a questão do uso desses elementos pedagógicos pela comunidade que desenvolve jogos, né? Mas eu poderia, por exemplo, trabalhando com jogos, na perspectiva de produtos educacionais, pensar sobre uma metodologia como a engenharia pedagógica, no intuito de fazer jogos, porque em outras pós-graduações, principalmente nos mestrados acadêmicos, né,
a exigência também de um produto e a exigência da pesquisa. No mestrado da educação, isso não vem ao caso, né? O que é interessante é a gente entender muitas vezes os processos, mas às vezes é importante a gente entender a diferença de uma engenharia didática para uma engenharia pedagógica, tá? Engenharia didática sendo uma metodologia que a gente usa para desenvolver produtos educacionais, e a engenharia pedagógica uma metodologia que trata a questão didática, tá certo? Então, são questionamentos também que são interessantes de nós abordarmos, tá? Mas eu vou preferir, nesse momento, deixar que o professor Xavier ele avance. Roberto, você pode assumir daqui para frente? Alô, Roberto? Oi, Rogério. Meu aparelho acho que vai já descarregar mesmo. Bom, mas tá ouvindo? Estou perfeito. Alô? Estou perfeito, porque está chegando agora, por exemplo, está chegando, por exemplo, nós temos aqui os textos que foram produzidos pelo Jefferson, os textos produzidos pelo Fernando, o César já está desenhando as coisas, né? Aqui em casa está um bando de cachorro latino, né? E está meio difícil eu ouvir, mas a ideia seria, vamos dizer, vocês agora apresentarem um pouco, tá, do trabalho de vocês para que a gente pudesse analisar, tá? E eu conto também com o Herbert nesse sentido dessa análise também, tá certo? Então, vou passar a bola para você agora, viu, Roberto? Bom, eu vou falar até quando o celular descarregar, certo? Perfeito. Mas, como eu estava dizendo antes, eu achei que a gente pudesse... Eu passei um textozinho aí básico sobre a compreensão das pesquisas educacionais e seus paradigmas, né, de inclusão, ou seja, as pesquisas educacionais, quando nós decidimos fazê-las, nós situamos em certos paradigmas. E também precisamos compreender, antes de dizer que vamos fazer uma pesquisa, nós precisamos compreender bem, né, deixar muito claro as questões dos elementos estruturantes dessa pesquisa, né? Para que nós não façamos só o disse-me-disse, a questão da descrição por descrição, né? Então, a qualidade, a qualificação das pesquisas, elas dependem muito desse zelo e desse conhecimento que nós, quando entramos no estrito senso, né, devemos tê-las. E quando eu, por exemplo, falava a respeito como linkar uma área com a educação, por exemplo, quando nós pegamos os objetos educacionais, no caso os jogos, e linkamos com a educação, nós percebemos as questões sociais, podemos trazer os cidadãos aí da psicogenética, nós podemos trazer o pessoal da forma geral da psicologia social, e, enfim, o que eu estou querendo dizer é que conheçamos o campo, né, dos nossos referenciais, né, para que nós possamos realmente fazer uma pesquisa com profundidade. Né? Essa é o que nós prezamos no estrito senso. E, na medida em que eu tenho conhecimento da teoria do autor e do objeto de pesquisa do autor, então eu posso compreender isso e trazer para a minha pesquisa para fazer aquelas amarrações teórico-metodológicas. Então, essa é a primeira, digamos, a primeira abordagem que eu queria deixar que ficasse bem explícito.
Só para citar um exemplo, nós temos, digamos aí, mais de 200 anos, mais quase 200 anos, um século e tanto aí, né? Todo mundo fala de Karl Marx, todo mundo fala e tal. Talvez se nós perguntássemos, mas qual a importância dessa pergunta? Lá no fundo a gente vai saber que ela tem muita importância. Eu estou citando Karl Marx, mas podia ser qualquer outro. Mas como ele foi o cara mais lido até o século XX, né? Nós não podemos fazer mensuração agora, você pode sair perguntando, a grande maioria das pessoas, se perguntar qual é a teoria do Karl Marx, qual é o objeto de estudo do Karl Marx, pouca gente, pelo menos nas vezes que eu perguntei, inclusive o pessoal que diz ser marxista, embora não seja marxiano, eles não sabem realmente explicitar. Trazendo para nós da educação, nós queremos, do modo global, podemos incluir qualquer autor, mas será que nós compreendemos mesmo qual era o espírito, né, da escrita, da obra, dessa fundamentação teórica que esse autor nos dá? São esses alguns quesitos iniciais para nós debatermos realmente sobre pesquisa, já que a nossa disciplina é sobre pesquisa em educação. Tá bom? Ok, Roberto. Tá? Então, pessoal, vocês já fizeram esse pequeno exercício que o Roberto passou para a gente, apresentar o assunto, o problema, justificativa, os objetos da pesquisa, tá? Eu já fui lendo um deles, né, que era justamente o trabalho do Jefferson, tá? Viu, Jefferson? Eu me senti mais à vontade em olhar o teu trabalho, tá? Até porque eu pude ser palestrante com ele e pude entender um pouco do trabalho dele, né? Mas agora a ideia seria que cada um de vocês tentasse fazer uma breve apresentação do seu trabalho, tá? Então, Fernando... Pois não, Rogério. Você poderia nos apresentar os teus exercícios textuais? Sim, no caso, a redaçãozinha, né? Eu coloquei, tá um pouquinho em cima, eu vou mandar novamente, tá? Tá ok? Tá, mas eu gostaria que você lesse, tá? tá? Tá ok. Pronto, o assunto de forma geral é a gamificação da robótica educacional em si. Inicialmente, meu foco era a robótica educacional, principalmente no que diz respeito à formação docente com esse tipo de material, só que, como eu falei logo no início, né, do nosso encontro, a gamificação tem sido aí uma das estratégias que tem me chamado bastante a atenção para poder levar a robótica educacional de uma forma é um termo que a gamificação utiliza muito, imersa, né? Então, a gamificação ela promove essa imersão e, consequentemente, se há imersão, há um envolvimento maior, tanto do docente, no caso, se a gente estiver delimitando aí o assunto do trabalho na formação docente, como também a imersão do discente, se a pesquisa se direcionar para análise diretamente no campo de sala de aula. Em relação à delimitação do assunto, eu fiz essa diferenciação porque ainda há uma necessidade de discussão, junto, inclusive, com o meu orientador, né, que é o professor Rogério, sobre o nosso foco em relação ao foco do trabalho em si, se será sobre a formação docente ou se será diretamente em sala de aula, ainda com o discente, já com o discente, né? Eu fiz esse destaque à dialética porque é algo que me acompanha desde o mestrado,
que é sempre considerar o contexto no qual a ação ela está se desenvolvendo, né? Então, não tem como falar de robótica, de gamificação e fechar os olhos para uma sociedade que está aí imersa dentro de um ambiente de gamificação em si, jogos digitais, de robótica, de fato, né, da industrialização nessa categoria, né, da indústria moderna, da inteligência artificial em si. E por conta disso eu fiz esse destaque, né, nessa corrente dialética, que é considerar o contexto, né, a influência do contexto diretamente nos dados obtidos da pesquisa. Como justificativa, é uma tentativa de comparar os processos de formação e também os materiais, tendo como referência a gamificação. Como assim? Eu fiz um destaque aí no método técnico principal, eu até usei esse termo em consideração no nosso encontro passado, que marcou bastante para mim, né? Que é a distinção aí entre o método técnico e o método científico, né? Então, isso para mim foi marcante no encontro passado, então fiz questão de destacar. O método técnico, de fato, é um ensaio laboratorial de testagem de um material que nós estamos finalizando, finalizou na realidade semana passada o desenvolvimento desse material, e esse ensaio laboratorial utiliza aí os protocolos de parametrização, tanto do Inmetro, como dos protocolos de segurança para o desenvolvimento de brinquedos e material didático, né, para crianças. Ainda de se decidir se o nosso foco se detenha sobre esse material, né, a parametrização desse material, ou se, juntamente a ele, nós vamos dar continuidade fazendo aí a observação de 2 grupos de pesquisa, que eu vou complementar aqui no chat, né, que não foi o Ctrl+C, Ctrl+V aqui no meu bloco de notas, não foi. E seria justamente o quê? Um grupo controle e o grupo foco. Seriam 2 grupos que receberiam a formação em robótica educacional, um com a formação técnica que a gente já está acostumado, né? Que é aquela formação em informática, programação, e o outro receberia o mesmo material didático, só que a formação seria direcionada utilizando como referência a ação da gamificação. E a gente faria a comparação no desenvolvimento e na imersão desses 2 grupos, né? Eu acredito que, já antecipando, eu concordo que aí tem dois trabalhos, né? Aí são 2 trabalhos, tem tanto o trabalho de parametrização do material desenvolvido como da avaliação de como se dá a formação. Com certeza há necessidade de delimitação, mas como foi colocado, né, pelos professores, é importante a gente estar citando tudo que tem, tudo que está aí brotando de ideias, para poder a gente filtrar da forma mais apropriada possível, para ter um bom resultado, né? Então, é isso. Eu agradeço aí as contribuições que tiverem sobre essa apresentação desse material. Meu caro, eu acho assim, você poderia pegar essa questão do material e fazer uma abordagem teórica explicando como é que se faz em relação a todo esse material, o que ele foi produzido, como ele foi produzido. Mas o teu objeto de pesquisa, né, deve estar aquelas 2 perguntinhas, quando e onde? Ou seja, nas pesquisas de estrito senso, normalmente nós temos um objeto definido, né? Ou seja, quais são o grupo de professores, né? Qual é a escola, ou sei lá, qual é a universidade, qual é a IES, ou qual é a escola de educação básica, enfim, que vai ser aplicado, ou que já foi aplicado e vai ser estudado, enfim, ter essa delimitação clara. Então,
até que ponto, né, isso já foi usado, ou é uma proposta a ser efetivada, né? A outra coisa é que no âmbito da educação, quando falamos em robótica ou qualquer outra prática computadorizada que use as questões digitais, por exemplo, os jogos, gamificação. Até que ponto a gamificação educa e ao mesmo tempo a gamificação vicia? E ela educa para quê, com que e para quê, e vicia no sentido de quê, para quê e com o quê. Então, por exemplo, ao abordarmos sobre esse assunto, eu estava me lembrando dos Cretinos Digitais, né? Que é uma obra que está tendo bastante acesso e acessibilidade a partir da França sobre os cretinos digitais. Então, para onde marcha, né, essa questão, onde que a educação ela pode utilizar, né, esses recursos, de que forma, né? Então, essa é a engenharia pedagógica que temos que fazer com qualquer objeto, né, que vamos estudar. E, sobretudo, quando utilizamos objetos educacionais, considerados objetos educacionais, e os jogos fazem parte disso, né? E aí nós trazermos para a questão da pedagogia. Mas, com certeza, o seu trabalho poderá ser utilizado toda essa parte que você fala do material, você pode fazer uma análise, isso não precisa ser muito profundo, não. Basta explicar, né, o principal fundamentos desse material, o que ele propõe, o que ele se baseia e tal, e depois você ir estudar o seu objeto de pesquisa mesmo, que talvez, eu não sei, pode ser 2 grupos de professores que já foram formados a partir da utilização, né, na robótica educacional e a gamificação, ou uma proposta a ser execuível, né? Bom, essa pelo menos se eu entendi, talvez eu não tenha compreendido, mas até onde eu entendi, talvez seja mais ou menos isso que possamos te ajudar. Perfeito, Roberto. Inclusive, Ok. complementando o professor Roberto, essas perguntas do quando e onde, elas são fundamentais para qualquer objeto de pesquisa, tá? Eu vejo que você está se focando muito na questão da gamificação, tá certo? Você está se focando muito na questão da gamificação, está se focando muito na questão do material robótico, tá? Mas as pessoas que vão utilizar esse material, tá certo? E a questão da gamificação, tá? Porque você pode gamificar um ambiente e você pode não jogar nesse ambiente, tá? Então, eu me lembro muito do Desafio Sebrae, tá? Que era uma formação em educação à distância, que trabalhava com o processo de gamificação, as diversas formações, tá? Lá no Laboratório Multimeios, no começo dos anos 2000, você chegou a participar, Herbert, junto com o Marcos Dionísio, com o Moribe, do Desafio Sebrae? Sim, com certeza. Tá? Então, era um curso no formato de gamificação, tá? Não era um jogo propriamente, mas você tinha uma formação que era desenhada como um jogo, tá certo? E a questão, vamos dizer, para as pessoas que desenvolveram o Desafio Sebrae, eu vi uma palestra deles sobre essa temática em 2008, 2009, tá? Eles queriam ver como que o comportamento das pessoas funcionavam no ambiente gamificado, tá certo? E se as pessoas elas iriam adquirir posturas e hábitos de gestão administrativa adequada, tá certo? Já que dentro do jogo as pessoas simulavam uma empresa, tá certo? E às vezes se trabalhava os elementos de
de jogos cooperativos, tá? Na perspectiva ou todo mundo faz a ação, ou todo mundo erra a ação. Não era o fulano ganha, o Bertano ganha, tá? Nos pequenos grupos empresariais, só funcionava se você conseguia desenvolver aquela atividade, tá? Então, queria desenvolver, dentro dessa perspectiva, uma série de fatores. Hoje em dia, muita gente está falando de gamificação como uma moda, tá certo? Mas eu acho melhor que o Herbert ele faça alguns comentários, porque, como eu sou orientador, eu sou um sujeito suspeito a falar muito sobre essas coisas, né? Então, eu gostaria que o Herbert fizesse alguns comentários também. Desculpa, professor Roger, você pode complementar só o final que falhou aqui. Não, eu gostaria que você fizesse alguns comentários sobre a apresentação da pesquisa do Fernando. Perfeito. Bom, pelo que eu pude perceber, na verdade, o Fernando fez uma descrição do que ele pretende desenvolver como trabalho de pesquisa, né? E, apesar de ter sido de maneira sintética, e também levando em consideração as observações do professor Roberto, que eu acho que foram muito pertinentes, ele fez a apresentação geral do contexto onde a pesquisa dele está situada, trabalhou um pouco, né, ou tentou apresentar um pouco a sua problemática e os elementos básicos, né, estruturantes dessa pesquisa, como o objeto de pesquisa, a própria fundamentação teórica. Mas um elemento que eu queria colocar aqui, ao professor Rogério, ao professor Roberto e aos demais alunos, né, participantes da disciplina, no caso da pesquisa em educação e tecnologia, que é um pouco que eu pretendo trabalhar um pouco mais à frente nos tópicos que me competem aqui na disciplina, uma primeira etapa que é clássica, que é fundamental e que eu diria que é um dos elementos mais fundantes de um trabalho de pesquisa na área da pesquisa em tecnologia com educação, seria o que a gente chama de revisão da literatura, né? Ou para aqueles que preferem um pouco mais a formalidade clássica, a revisão sistemática da literatura. E nesses elementos da revisão sistemática, eu pretendo abordar um pouco aqui com vocês, e talvez puxando um pouco da pesquisa em educação propriamente dita e trazendo a interação com áreas interdisciplinares, né, como é o caso da tecnologia, talvez um pouco do trabalho da pesquisa não qualitativa, mas eu utilizei métodos quantitativos de análise de estatística, não só da estatística descritiva, mas um pouco da estatística multivariada e da estatística com tensores, que é multidimensional. Nessa revisão sistemática da literatura, alguns elementos são fundamentais. Eu acredito que muitos dos alunos aqui que são de doutorado, acho que, se não me engano, a maioria ou quase todos, devem ter realizado uma RSL, né, uma revisão sistemática da literatura nos seus trabalhos de mestrado, e terão que fazer nesse momento do doutorado mais uma revisão da literatura. E aí eu queria destacar alguns elementos que são fundamentais, né, para esse trabalho. Primeiro, a definição de um método para a realização da revisão sistemática da literatura. Aqui no campo da pesquisa quantitativa da educação com a tecnologia, em geral, os alunos de doutorado, como um primeiro trabalho de pesquisa, fazer o levantamento bibliográfico e a revisão
sistemática da literatura à luz de alguns autores. E esses autores, e aí eu vou tentar trazer alguns exemplos de autores aqui para vocês, algumas pesquisas sobre, por exemplo, ambientes virtuais de aprendizagem, análise multivariada e multidimensional de dados e uma classificação desses ambientes em termos, por exemplo, de acessibilidade para alunos ou para usuários que são acompanhados pelo atendimento educacional especializado, por exemplo. Então, definir esse método, que basicamente é um método procedimental que envolve planejamento, realização ou implementação e a concepção de um relatório científico, não é um dos primeiros passos, né, conceituais, fundantes da pesquisa em educação, mas eu diria que é um passo posterior ao trabalho de implementação dessa pesquisa. Eu trago aqui como contribuição, já que eu vou tentar trazer um pouco das metodologias e das ferramentas que são trabalhadas no campo das ciências exatas com aplicação em educação. E aí, existem muitas ferramentas, inclusive de definição dessa revisão sistemática da literatura. E aí eu gostaria de dar 2 exemplos que eu considero muito didáticos, que é, por exemplo, um aluno de doutorado acessa o Google Scholar, né, o Google Scholar, que é o repositório da Google de artigos científicos, e faz uma pesquisa sobre os seus temas de interesse, para fazer um levantamento da revisão da literatura de artigos. Então, por exemplo, o nosso colega que vai trabalhar com jogos, ele pode, nesta pesquisa, nessa primeira pesquisa de levantamento, utilizar termos como educação, jogos educativos, gamificação e educação, e etc. E aí, para isso, existem alguns operadores lógicos, né, que são da própria matemática, que permitem mapear esse levantamento de referencial bibliográfico da literatura. Como, por exemplo, o conectivo END, onde vai ser feita uma revisão da literatura, uma pesquisa de revisão da literatura, e essas palavras vão estar concatenadas numa mesma string, ou seja, vão fazer parte de uma mesma frase na busca. Diferente, por exemplo, de você usar o conectivo ou, né, ou or em inglês, onde, na verdade, você vai fazer esse levantamento não considerando a conexão entre os termos, e sim a exclusividade entre eles. O próximo elemento que eu coloco, assim, já olhando para um pouco de alguns conceitos que eu pretendo trabalhar um pouco mais à frente, é da utilização, inclusive, de ferramentas tecnológicas computacionais. Então, por exemplo, existe uma ferramenta chamada START, né, a palavra START em inglês, que é uma ferramenta de levantamento e realização de revisão sistemática da literatura. O terceiro ponto que eu trago aqui são as perguntas que precisam ser feitas não para a pesquisa, como está sendo colocado aqui como exemplo, foi bem trabalhado pelo professor Rogério, pelo professor Roberto, mas as pesquisas que antecedem as questões de investigação, as questões que antecedem as perguntas ou as questões da investigação propriamente dita. E que questões são essas? São as questões que você precisa fazer para construir a revisão sistemática da literatura que você pretende trabalhar. Então, nesse exemplo que eu estou dando, é um artigo que eu pretendo trabalhar com vocês. O autor estabeleceu, por exemplo, 3 questionamentos. Como é o processo de interação dos surdos em um ambiente virtual de aprendizagem? O primeiro questionamento. O segundo questionamento é: quais as tecnologias assistivas utilizadas atualmente em ambientes virtuais? E o terceiro questionamento é: há alguma contribuição direcionada a um modelo de educação inclusiva com foco
na educação básica e em ambientes virtuais de aprendizagem. Então, se vocês perceberem, existe um grau de conexão entre esses questionamentos. E diferente da definição das questões de pesquisa ou dos objetivos específicos de pesquisa, essas questões elas vão ser fundamentais para definir que arcabouço teórico a sua revisão sistemática da literatura vai compor. E aí eu finalizo com 3 outros conceitos para a gente já ir pensando um pouco nos nossos encontros que a gente vai ter um pouco mais à frente. Que são os seguintes. Primeiro, o rastreamento e a definição dessa revisão. Então, normalmente você parte de um universo, de um escopo muito grande, num primeiro levantamento da revisão sistemática, e aí você vai reduzindo esse escopo quando você vai definindo parâmetros da sua revisão sistemática. Então, por exemplo, um parâmetro simples é a minha revisão sistemática da literatura e os meus referenciais bibliográficos serão exclusivamente de língua portuguesa, ou também podem incluir de língua inglesa, de língua francesa, espanhola, se eu domino essa literatura e se eu posso fundamentar o meu trabalho com esses autores. O segundo elemento é quais seriam os meus critérios de exclusão e inclusão. O que é que eu posso considerar nesse escopo de elementos que vão compor a revisão sistemática, que são elementos excludentes, né? São, por exemplo, trabalhos que tratam exclusivamente de ambientes virtuais para dispositivos móveis, ou são trabalhos que abrangem ambientes virtuais para diferentes ferramentas, sejam desktops, etc. É para um tipo de necessidade específica, né? É para um tipo de atendimento educacional exclusivo, é no contexto do ensino superior ou da educação básica, então a gente inclui todos esses elementos. Parâmetros mais simples podem ser considerados, né? Por exemplo, se são full papers ou short papers, se incluem artigos e trabalhos publicados em congressos ou em revistas científicas, e etc. O próximo elemento é a definição da base de dados. Então, a minha pesquisa ela é exclusivamente no Google Scholar, ou se eu vou usar, por exemplo, Scopus, Elsevier, Springer, né, ACM, I3E Explorer, Science Direct, ou seja, esse conjunto de bases de dados que, embora tenham trabalhos, em geral, mais na área de tecnologia, de medicina, de saúde, etc., existem repositórios bem significativos também no campo da educação. E por último, pessoal, eu estou adiantando aqui para tentar deixar vocês motivados pelo que eu pretendo trabalhar aqui a convite do professor Rogério. Por último, a gente tem os elementos chamados de elementos de extração, ou seja, na pesquisa científica, e aí eu vou, como eu estou explicando aqui, vou tratar um pouco no contexto da educação, mas com aplicação em tecnologia, com métodos quantitativos, etc. A gente pode ter instrumentos e ferramentas de extração para revisão sistemática. Então, eu preciso identificar quem são os autores, qual o ano da publicação, o número de citações dessa publicação no Google Acadêmico, né, no Google Escolar, como é que eu posso categorizar e classificar os métodos de pesquisa, quais são os critérios específicos de análise quantitativa que cada artigo ou que cada trabalho de pesquisa que eu vou utilizar para minha revisão sistemática utiliza. Então, são os chamados formulários de extração, que em geral eram formulários e que hoje em dia existem ferramentas computacionais, algoritmos, modelos, inclusive de inteligência artificial, que ajudam os pesquisadores a realizarem a sua revisão sistemática do seu trabalho de pesquisa e de investigação científica. Então, estou aproveitando aqui a oportunidade que o professor Rogério me deu para citar
alguns dos tópicos que eu pretendo trazer aqui na nossa disciplina. Mas, para isso, é fundamental essa base, né? De reflexão mais epistemológica, de uma reflexão no campo teórico, conceitual, que eu acho que histórico, que eu acho que é o know-how que o professor Roberto tem e que ele, inclusive, trouxe na sua primeira aula, né? O professor Rogério também, por ser pesquisador na área de educação. Então, é isso. Espero que eu não tenha falado muito, mas tentei adiantar um pouco aqui as cenas dos próximos capítulos. Perfeito, Herbert. Perfeito. Pessoal, uma coisa que eu acho importante desse exercício, tá? Que o Jefferson fez, tá? Que o Fernando fez, que o César está fazendo, tá? E talvez a gente vá fazer muito mais esse exercício nos próximos capítulos, tá? É vocês pegarem, vamos dizer, a pesquisa de vocês e conseguir definir a diferença do tema para o assunto, tá? Conseguir definir qual é o problema da tua pesquisa, tá? Como o Roberto ele estava nos falando sobre essas questões. Definir quais são os objetivos que você tem de pesquisa, o objetivo principal e os objetivos secundários que a gente acaba tendo também na pesquisa, tá? Conseguir definir essas coisas aparentemente não é fácil, tá? Tanto é que o mestrado, vamos dizer que nos capacita a nos tornarmos pesquisadores, leva 2 anos, tá certo? E é tudo feito muito rápido mesmo, tá certo? Para que a gente possa desenvolver melhor, cada vez melhor as nossas ações, tá? Uma coisa que eu vejo aqui é que nós, por exemplo, eu fui crítico com respeito ao Fernando pelo fato de ser meu orientando, mas, no caso, eu chamo a atenção que é preciso o olhar diferenciado dos pesquisadores, tá certo? Uma das coisas que é importante é a gente tentar definir, tá? Quem a gente também está investigando nesse processo. Veja só, nós temos 2 pesquisas aqui sobre jogos, mas os aspectos dessas pesquisas nos parecem ser diferentes, tá certo? Então, por exemplo, eu vou pedir para o Jefferson falar um pouco sobre a pesquisa dele agora, nesse momento, tá? Você poderia falar um pouquinho, Jefferson? Só para a gente depois considerar o que poderíamos aprender com o Fernando e o que o Fernando poderia aprender com você? Alô, Jefferson? Rogério, voltei, é porque eu tô aqui numa consulta, na verdade, tô acompanhando alguém aqui e tô falando só do celular, tá bom? Aí aqui, vez por outra, aí. Perfeito, perfeito. Tá? Eu, Não, eu porque eu pensei gostaria, que o Jefferson ele estava agora, a gente podia confrontar um pouquinho as 2 pesquisas, eu acho que ele caiu, tá? Mas eu pronto, ia solicitar para você o seguinte, Roberto, você deixou praticamente um esquema de um exercício para que eles pudessem fazer para a próxima aula, tá? Então, nós poderíamos, vamos dizer, discutir a questão dos elementos estruturais e estruturantes da pesquisa deles para o próximo dia 14. Poderia ser? perfeito, perfeito. A ideia inicial foi sempre essa, né? Antes de eu começar a fazer qualquer coisa com relação à minha pesquisa,
eu preciso ter bem definido quais são os elementos, estruturantes dessa pesquisa. E esses elementos são esses aí que a gente colocou, que apesar de que todo mundo diz conhecer, mas que muitas vezes a gente se apressa e não apegamos a eles. E esses elementos eles são fundamentais para que o processo da pesquisa siga de forma coerente, epistemológica, metodológica, teórica, enfim. Portanto, a nossa preocupação, não é nem preocupação, as nossas orientações sempre são essas, que antes de qualquer pesquisa, por exemplo, desde que no Estado moderno criou os métodos científicos e os procedimentos técnicos, métodos técnicos, a gente não se faz pesquisa sem a primeira coisa fazer com que esses elementos estruturantes fiquem bem claros, não é? Ou seja, o assunto, o objeto delimitado e como é que eu delimito meu objeto? Duas perguntinhas simples: quando e onde? Ou seja, qual é o contexto e o local onde eu vou executar realmente a minha pesquisa, né? Aí, em seguida, vem a problematização. Não existe pesquisa sem problema. O que é que eu quero resolver ou propor com minha investigação? Se eu quero resolver algo, ou pelo menos quero propor algo, deixar uma contribuição social e científica, então qual é o problema que eu quero resolver ou pelo menos propor? Esse é o primeiro passo de qualquer pesquisa. Em seguida, historicizar o meu objeto de pesquisa. Outra coisa que a maioria dos pesquisadores das ciências humanas, sobretudo da educação, não existe essa de não historicizar o teu objeto a ser pesquisado. Você tem que historicizar isso. E como é que eu historicizo? Exatamente fundamentando teoricamente. E aí eu estava me lembrando, quando o Fernando fala do material que ele tem, perfeito para ele fundamentar o que ele quer realmente investigar. Ele aproveita o material para fazer todo aquele arcabouço teórico, metodológico, em seguida ele aponta quando e onde vai pesquisar. E depois qual é o método técnico que ele vai aplicar. É uma pesquisa-ação. E a pesquisação, ela pode ser uma avaliação, ela pode ser um estudo comparado. Aliás, nesse campo dos jogos, a pesquisação ela é muito bem-vinda, porque você pega um grupo, faz, e pega um segundo grupo e faz também, utilizando os mesmos métodos, os mesmos procedimentos, enfim, as mesmas técnicas, né? E depois as análises. Trabalhando, eu como experiência disso, nós fizemos alguns estudos na questão dos etnoconhecimentos, tanto nas ciências empírico-formais como formais e até nas ciências fáticas. A gente conseguiu, né, trabalharmos os jogos, por exemplo, na matemática, né, nós conseguimos trabalhar outros elementos como software em outra ciência empírico-formal, depois que trabalhamos na física, depois trabalhamos na biologia, fazendo exatamente pesquisa-ação. Essa pesquisação, os jogos eles são primordiais para a gente fazer essa pesquisação, ou seja, uma pesquisa onde eu, quanto pesquisador, estou lá com os sujeitos fazendo ações, né, que são paradigmáticas, ou seja, o antes e o depois. A partir da minha pesquisa, o olhar vai ser diferente. O olhar sobre aquela aprendizagem é diferente. Mas como é que eu posso dizer que isso é? Fazendo exatamente um estudo comparativo, fazendo a pesquisa-ação, né? Aplicando aquilo ali na prática. No caso, nós fizemos em sala de aula. No caso de professores, nós podemos exatamente pegar dois grupos de professores, aplicar, fazer com que eles utilizem jogos numa disciplina tal, num componente X, numa escola tal, e eles façam para a série X com alunos tal. E eles notem o que é que eles vão dizer, a diferença que eles tinham antes com as metodologias tradicionais e a partir da aplicação desses jogos, né? Então,
Então, o que é que ele nos tem, quais são as narrativas dele? Se melhorou, se os alunos ficaram estrategicamente mais perspicazes ou não, enfim, qual é o gosto, a curiosidade. Então, tem várias coisas que poderão ser perceptíveis, né? Então, eu penso que esse método técnico da pesquisa-ação com jogos é um método técnico, um procedimento técnico, né, muito aplicável e muito coerente, tá? Bom, essa é só uma ideia que eu estou fazendo. Acredito eu que Perfeito. foram experiências que eu tive, não é, quando eu estava no departamento de ciência da natureza e matemática, e a gente fez com isso. Atualmente a gente faz muito isso com o povo da saúde também, né? Com os alunos de mestrado que vêm da área da saúde e da administração pública, nós fazemos muito esse tipo de trabalho, tá bom? Então, eu acho assim, agora, primeiro nós precisamos ter o entendimento dos elementos estruturantes de uma pesquisa, não é? Esses elementos é de fundamental. Qual é o problema de minha pesquisa? Ou seja, o que é que eu quero resolver ou propor a resolução, ou pelo menos melhorar, ou não. Se eu quero questionar algo que está, né? Enfim, não existe pesquisa sem problema. Desde lá da Grécia até hoje, é tanto que nós temos aquela propaganda, aquele dito popular, que o que move o mundo são as perguntas, né? E não as respostas. Tá bom? Então, eu vejo, Rogério, que nós podemos, assim, os meninos, os nossos neopesquisadores, podem ver o material que nós temos de orientação, que é uma orientação já passada aí, já posta, e em seguida trazer suas pesquisas que estão em andamento para a gente exatamente fazer o que nós estamos fazendo hoje, esquadrinhar, né? Bom, e aí complementar esses elementos, responder esses elementos na medida que eu for executando minha pesquisa. Ok. Bom, eu sugiro, viu, Roberto, que o pessoal faça esse exercício, né? Tá certo? Que é um exercício da gente refletir sobre o que a gente está fazendo, tá certo? E na próxima semana a gente dá continuidade a essa ação, tá? Aí o Roberto ele vai estar junto com a gente pode trabalhar esse esquadrinhar, tá certo? Nesse momento, trabalhar essas dificuldades, tá? O Herbert pode também começar o seu trabalho, né? Também a sua exposição, utilizando as estatísticas, utilizando os elementos, e a gente poder ir comparando as ações. Eu, particularmente, hoje, vamos dizer assim, já passei por uma turma pela manhã, por uma reunião pela tarde, né? Então, chega aquele momento assim que a gente baqueia um pouco, né? Então, por hoje, eu acho que é só. Tem mais alguma coisa para observar? Herbert, Roberto? Não, por mim está de boa. Só, assim, essas pequenas reflexões que nós deixamos postas aí, que as pessoas, que os meninos possam, né, dar uma olhada e para que a gente possa dar continuidade nos próximos encontros. Perfeito. Gostaria de fazer uma pergunta para o César. César, na segunda-feira à tarde, eu vou orientar o Fernando e vou também estar orientando mais 2 novos mestrandos. Você poderia estar à tarde, Sim. por volta das 14 Oi. horas? Posso sim, Rogério. Então, perfeito. A gente está Então, segunda-feira, às 14 horas, viu? Certo. Tá? Pessoal, por hoje é só, tá certo? Semana que vem a gente dá uma continuidade a essas ações. Tem ainda a Meiriane Silva, né? Seja bem-vinda. Nós não podemos nem conversar, mas seja bem-vinda ao grupo, tá? Eu vou estar passando
Essa aula está sendo gravada, vou estar passando ela junto com as outras aulas no grupo nosso do WhatsApp, tá? E por hoje é só, gente.